mais fácil para abrir nossos corações, para deixar a palavra entrar e o Espírito Santo tomar conta de nós. Então, irmãos, eu queria falar hoje, como eu falei, a respeito de posicionamento. Às vezes a gente tem em nossas vidas várias frustrações, coisas que não dão certo. Às vezes a gente acompanha nas vidas de uma pessoa que a gente gosta, de uma pessoa talvez que a gente nem gosta. Frustrações, desespero, ansiedade, enfermidades. Mas logo quem conhece a palavra, quem se relaciona com Deus, busca intimidade, tem a palavra certa para aquele que talvez não se relacione, talvez para aquele que tenha parado na caminhada, porque Deus tem a solução para todos os problemas, para todas as enfermidades. É Ele que nos cura, que nos liberta. É Ele que nos enviou o nosso Consolador, o Espírito Santo. Ele se doou. A atitude dele foi de amor por nós. Então, cada vez que nós reconhecemos esse amor, cada vez que nós reconhecemos essa atitude que Deus teve, que vem de lá, que Jesus, a gente começa a entender a palavra do Senhor e entra em nossos corações, porque é muito chamativo, a gente persevera quando a gente tenta e tem entendimento, quando a gente busca, é claro. E eu venho buscando há tanto tempo, e essa palavra de hoje foi a primeira que veio o entendimento ao meu coração. Aí, lá quando eu comecei a seguir esse caminho do Senhor, quando eu nem imaginava que Deus tinha para mim na minha vida, quando eu nem imaginava o tanto que Deus me curaria e me libertaria, o tanto que Ele já tinha me libertado. Porque às vezes a gente vive só o momento. A gente às vezes olha para trás, tem feridas, e a gente tem que desapegar. Como o homem aqui, esse homem cego, Bartimeu, ele ocupava um lugar à beira do caminho. Mas a palavra diz que Jesus é o caminho. E às vezes a gente estando perto, a gente acha que está junto. E Jesus ele quer que a gente esteja junto dele. Para ele se manifestar, o Espírito Santo tomar conta de nós, das nossas vidas, para a gente ter a fé, para a gente sentir a presença, irmãos, é necessário que estejamos junto com Ele. E cada vez mais perto, a gente vai chegar junto do Senhor. É aí onde que a gente vai estar no caminho. Só que nem sempre estamos no caminho. Nem sempre estamos. E tem vários obstáculos. O inimigo ele coloca obstáculos, ele coloca pessoas, ele coloca principalmente as pessoas que a gente ama, para nos talvez desanimar. Porque ele sabe que as pessoas que são amadas por nós fazem parte da nossa família. O inimigo ele não quer que tenhamos família. Ele não quer que sejamos felizes. Ele não quer que a gente entenda o que é uma reciprocidade, o que é uma gratidão. Ele só quer que a gente entenda um egoísmo. Uma parte da nossa vida e dos nossos sentimentos que não nos faz bem. É confortável somente no momento. E aqui, nessa reflexão, esse versículo, ele me faz entender, igreja, Deus coloca para mim e para vocês nessa noite, que o quanto é importante a gente ter insistência na palavra do Senhor. Insistência na busca. Insistência em conhecer e encontrar o caminho de Jesus. Porque eu creio, irmãos, que vivemos uma vida hoje, Deus, tudo que Ele colocou é o que está acontecendo, porque a palavra do Senhor não volta para trás. E hoje tem gente que não entende a palavra, não sabe o que está acontecendo. Às vezes ficam abismados, quem está no mundo vai junto com todos, e ainda fica acomodado com as enfermidades, com os desesperos, com aquela depressão, talvez com apego em bens materiais. E essa palavra nos diz que quanto mais a gente clama ao Senhor, quanto mais a gente vai se adquirir uma posição para depois ficar posicionado, que é no caminho, a gente muda, as coisas mudam. A gente conhece um Deus do impossível. A gente conhece um Deus que, apesar de que tudo esteja dando errado, talvez tudo esteja
vários dias, vários meses, vários anos, talvez uma vida inteira, a gente esteja para baixo sem motivação nenhuma. Nessa situação, quando a gente busca, a gente entra nesse caminho, a gente enxerga o poder do Senhor. A gente enxerga e escuta quando Deus fala com a gente. Aleluia, Jesus. Quando a gente se entrega cada vez mais, como diz a palavra, o verdadeiro amigo nosso é Deus. Foi Ele que fez, Ele que permitiu que nós estejamos aqui. Glória a Deus. E como diz o irmão Ismael, não é para tudo tem hora para choro, tem hora, e na hora de chorar temos que chorar. Mas nunca esquecer que Ele é o nosso libertador. Aleluia. Que Ele nos enviou o Consolador a nós, para que nós tenhamos e adquirimos facilidade para se arrepender de nossos pecados, nossas atitudes, porque não somos perfeitos. Podemos enxergar as consequências que traz na vida da gente uma imperfeição. A partir do momento que a gente se entrega, desperta essa vontade de estar no caminho junto com o Senhor, Ele faz a gente enxergar tudo que ficou para trás. Aleluia, Jesus. Aleluia. É como se fosse o cego. A gente ele usava aqui, diz que ele usava uma capa que identificava ele e que dava autoridade para ele ficar à beira do caminho, mendigando e à margem de tudo que não é bom. À margem talvez de um desespero, à margem talvez da enfermidade. Né? Ele precisava de cura. Aleluia. Só que com tudo isso ele tinha o que às vezes nos falta, né? O irmão Paulinho falou, por isso que eu disse, a palavra vem falando, é que a gente busque de coração. Que a gente não venha por necessidade para a igreja, que a gente não venha por causa da igreja, que a gente venha ou retribuir, despertar nossa fé. Aleluia. Porque aqui o Senhor diz: o que queres que te faça? E Ele fez o pedido. Aleluia. Ele disse: vai, com poucas palavras, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Se buscamos a salvação, temos que estar diante do que é de busca e manifestando a nossa fé. Aleluia. E não é qualquer coisa que vai deixar, depois que a gente conhece a situação que entra no caminho, como eu disse há tempo, o irmão falou, para chorar e para sorrir. Se for sorrir, melhor, uma benção. Mas se for chorar, que seja na presença do Senhor. Aleluia. E talvez Ele se alegra mais quando a gente chora na presença dEle. Verdade. O choro talvez faz a gente relembrar. Para Deus, Ele não vive, Ele não olha para trás, Ele não olha aqui, Ele vai viver, Ele é eterno. Aleluia. Né? A gente às vezes busca, como eu disse, talvez essa capa nos faz a gente ficar olhando para trás e lembrando do que foi feito lá atrás. E o que a palavra diz, o que quer mostrar para a gente, que quando a gente olha para trás, estamos com pouca fé. Verdade. Né? Então, irmãos, quem está no caminho não pode ter pouca fé. Aleluia. Porque ali dizia que tinha uma multidão dos discípulos. Não é a quantidade que tem, é a qualidade e as pessoas que estão firmadas na palavra de coração. Porque não dava de dizer quem que o repreendia, porque era uma multidão e os discípulos e a multidão. Né? E às vezes na vida da gente a gente acha que as pessoas que estão ao nosso redor querem nos ver lá na frente, querem que a gente saia de onde a gente está para melhorar, mas só que nunca é assim. Talvez as pessoas da nossa família, mas a gente vive uma rotina onde que a gente trabalha, onde que a gente está no nosso profissionalismo, a gente sai do meio da nossa família para conviver com pessoas do nosso trabalho. Aleluia. Que talvez estão fazendo de tudo para nos derrubar, né? E depositam a fé em outras coisas. Aleluia. E é nessas pessoas que eu digo, nessa fraqueza dessas pessoas que não conhecem a palavra, onde o inimigo ele vem e ele age. Aleluia. Né? Porque a gente pode estar uma pessoa mais empolgada do mundo. A gente pode estar com a maior felicidade do mundo. Se você chegar perto de uma pessoa com energia ruim,
Se você não conhece a palavra, se você ainda está ou desapegado, ou você deu uma enfraquecida, aquela palavra vai fazer sentido na tua vida. Aleluia, Jesus. Então também tem a vigilância e a oração. O que nos leva à fé, o que nos leva o espírito de correr atrás das coisas, que não é de covardia, é de ousadia, é a fé que adquirimos em oração. E ninguém sabe como é que eu oro, ninguém sabe como é que eu não sei como é que os irmãos oram. Eu sei que quem ora, eu tenho certeza que está buscando Deus é pela fé. Essa é a certeza. Eu não sei qual que é as palavras. Talvez, como a gente, quem conhece também sabe, aquela oração que se identifica como a terra seca sou eu, como diz o louvor. Às vezes a gente entende que a gente está como se fosse a terra seca. Verdade. Por quê? Porque a gente está fora do caminho, à beira do caminho. Porque a gente se acomodou com certas coisas. Porque a gente já buscou a bênção, Deus já deu, já curou e a gente se acomodou. Aleluia. Aí não precisa mais estar no ministério, aí não precisa estar na igreja, aí não precisa mais falar de Deus, não. Aí a gente se enfraquece. Verdade. E aí é onde que não é uma pessoa que está em Deus que vai olhar para nós. É aquela fraqueza de uma pessoa usada por inimigo, ou talvez sei lá, o universo conspira, as coisas ruins conspiram, e vai chegar sempre uma pessoa para te desmotivar. Aleluia, Jesus. Então é onde que eu vejo essa reflexão hoje, desse posicionamento, que a gente busca uma posição. Depois que achou a posição, então que venha se posicionando. Aleluia. Se posicionar como eu falei aqui, não é só eu querer a minha bênção, né?